A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo à nossa pré-aula da lição de número 9, uma lição bem atuais, né? Uma lição bem atual, bem oportuna para a época em que nós estamos vivendo. Há promessas para os pais e filhos. O texto áureo diz assim: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. E a verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pai e filhos deve ser bênção e proteção. Então, a leitura bíblica em classe já vai dando aí o caminho para nós pensarmos hoje aí nessa lição, que certamente é uma lição que vai aí desafiar nós a pensar, né? Principalmente os professores de escola bíblica, na questão do mundo, da época em que nós vivemos, né? Da época em que nós estamos, onde quando nós falamos de ensino, de educação de filhos, isso para nós cristãos é muito caro, né? A gente se preocupar com a formação do filho, principalmente no aspecto relacionado a uma vida de piedade, de obediência a Deus e a sua palavra, e também, consequentemente, na sua vida ética, na sua vida cotidiana, na sua vida secular, vamos assim dizer. O Salmo 127, né, um salmo muito conhecido, onde diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. E é bonito o versículo 4, né, que diz: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alçava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Em Efésios, a gente já leu, né, na leitura bíblica em classe, um texto muito instrutivo também, que diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo, e honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Há sempre um questionamento nessa questão, que pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos, né? E aí eu lembro quando eu li esse texto, eu falei assim: mas como que é isso, né? Não provocar a ira do filho. E aí, lendo e vendo alguns comentaristas tratando desse tema, o que eles dizem, né? Aqui nessa questão de não provocar a ira, é a gente não ficar exigindo muito do filho, né? A gente tá sempre exigindo algo uma exigência muito excessiva, colocar uma carga muito pesada nos filhos, né? Vou dar um exemplo, né? Às vezes o pai, ele é formado em uma determinada área e ele quer que o filho, de qualquer forma, também se forme naquela área. E às vezes o filho tem uma outra aptidão, então se joga um peso muito grande em cima do filho. Então seria mais ou menos isso que quer dizer, né, o texto aqui em si. O nosso plano de aula, né, ele é interessante porque ele fala que nós estudaremos a respeito da promessa de Deus para os filhos. E aí ele fala do contexto em que nós vivemos, né, desses desafios e responsabilidade que nós temos hoje. Porque a gente está concorrendo, os nossos concorrentes, né, aqueles que também querem a atenção dos nossos filhos, são Disney, Netflix, YouTube, né, uma turma de peso aí que está sempre querendo tomar a atenção dos filhos, né? Então a gente tem esse desafio de coisas hoje, né, na época da tecnologia, onde nós temos tantas coisas que tiram a atenção, e aí está nessa e cria-se, né, um conflito, vamos dizer assim, entre aquilo que os pais vão ensinar e aquilo que os filhos vão aprender.
o seu objetivo é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, né? Então, como que a Bíblia nos orienta nesse relacionamento. A gente já vimos aí uma prévia na carta de Paulo aos Efésios. Conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E 3, compreender a bênção que Deus tem para os pais e filhos. E a palavra-chave é pais e filhos, né? Então, a introdução, nessa lição estudaremos a respeito da promessa de Deus voltada ao relacionamento entre pai e filhos. Vivemos um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Mas qual é o grande desafio hoje, né? Quando nós olhamos para a questão do comportamento, principalmente, eu acredito que nos filhos mais pequenos, né? Eu acho que é um desafio que os professores vão ter, né? Porque a gente fala para pessoas de várias faixas etárias. Então a gente fala para pais que têm filhos pequenos, recém-nascidos. A gente fala para pais que têm filhos adolescentes, outros que têm filhos jovens. Nós falamos para pais que já são avós. Então, como que a gente trabalha isso? Como eu disse, hoje vivemos uma época em que há tantas coisas que nos chamam a atenção nas questões da tecnologia, que em grande parte é uma bênção, né, de ter tantas ferramentas à disposição para poder ajudar ajudar no sentido de ser ferramentas para que nós possamos instruir melhor os filhos. Mas como a gente trabalha com essa faixa etária? Vou pegar uma faixa adolescentes e jovens, né? Como que o mundo hoje ele é tão desafiador. Muitas vezes tem até antropólogos, sociólogos que falam isso, né? Uma vez eu vi o Lindório fazendo o Saião também citando isso. Por exemplo, os nossos filhos, seja adolescentes e jovens, muitas vezes eles têm muito mais coisas em comum com um asiático, com um jovem asiático, com um jovem americano da América Latina do que seus pais, né? Eles têm mais afinidades na questão de comportamento. Então, realmente é um grande desafio a vencer essa barreira. Claro que tudo isso, e é aqui que acho que a gente tem. Eu só queria dar essa introdução, onde está o grande desafio é quando os filhos são pequenos. Quando os filhos ainda estão sendo formados ali, quando são bebezinhos e vão se formando. Eu acredito que aquele momento é o melhor momento para que o pai e os pais ele ganhem a confiança do filho. E hoje, né, eu estava numa palestra e eu acho que o palestrante falou uma coisa muito interessante, né? A gente mostrar o valor da palavra de Deus, quanto que isso pode ser benéfico. Quando a criança entende isso, que obedecer a Deus é um valor inegociável, aí a criança ela começa a fazer aquilo, porque praticar esse tipo de coisa, no sentido de obedecer a palavra de Deus, porque aquilo lhe é agradável, aquilo realmente pode te trazer benefícios para toda a vida. Então tem esse lado, né, de ter o momento ali quando é jovem, quando é bebezinho ali, formando, aprendendo a falar. É o melhor momento ali que os pais formam os filhos e trazer os filhos, né, para próximo, para um relacionamento mais próximo. Então, relacionamento bíblico entre pais e filhos, né? Pais e filhos. Aí ele cita a leitura bíblica em classe. Ele diz assim: o Salmo diz que eles são como flecha na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Então, filhos como herança, né? Como herança, bênção do Senhor. É muito gratificante isso, né? Os pais ter essa compreensão de que os filhos eles são bênçãos dadas por Deus. E esses filhos, eles sendo bem trabalhados, eles sendo bem formados, se o pai... Porque quem recebe uma herança tem que cuidar da herança, porque senão se perde a herança. Então,
cuidar da melhor forma, dentro das diretrizes, a gente vai ver mais para frente do que a palavra de Deus instrui. A gente tem pode ter um grande êxito, certamente, de ter uma pessoa agora formada por esses pais, e ele vai impactar o quê? O meio, ele vai impactar a sociedade onde ele está inserido. Então ele vai ser um bom profissional, certamente vai ser um bom filho, porque ele foi moldado dentro dessa perspectiva, e porque os pais entendem que a herança do Senhor não só no sentido de foi uma bênção que eu recebi, mas como que eu vou trabalhar essa bênção agora, como é que eu vou trabalhar essa herança, como é que eu vou formar a mentalidade dessa criança para que ele possa se desenvolver, ser um adolescente abençoado, ser uma criança abençoada, adolescente, um jovem, mais para frente um homem, um pai de família. Como que molda isso? Então, quando a gente tem essa compreensão, é muito, muito interessante. E aí o tópico 2, ele trabalha, né, como um mandamento, como promessa para os filhos. Esse é um texto que, particularmente, eu sempre disse para minhas filhas, até hoje eu falo, né, que como honrar pai e mãe é tão importante, né? E a gente tem o que é isso, honrar, né? A gente tem, hoje a gente vê que há uma certa restrição, uma certa dificuldade de se aceitar, né? Por causa da época que nós vivemos, a questão da hierarquia, autoridade. Mas honrar pai e mãe aqui é num sentido de que é um filho que ama seu pai, um filho que respeita o seu pai, um filho que sabe os seus limites. Então é muito gratificante quando os filhos entendem esse aspecto da promessa, e é interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer para que viva muitos dias sobre a terra. Então ele até fala, é um mandamento com promessa. Então o fato de obedecer, ele é tão proveitoso na vida dessa pessoa, que essa pessoa vive muito sobre a terra. Ou seja, ela vai viver uma vida muito abençoada quando honra pai e mãe. E hoje a gente vive uma época muito complicada, né, irmãos? Porque a gente vê noticiários, né, de filhos que abandonam seus pais, que não tem relação com os pais. É muito, muito complicado. E também dentro do nosso contexto de igreja, né, a gente também tem encontrado, né, e eu acho que aqui vai uma reflexão para os professores trazer isso à tona, né? Nós, dentro do nosso contexto, dentro das nossas igrejas, muitos de nós temos filhos que não são crentes, que em algum momento se afastou da fé, que também é um grande desafio aqui. A gente, através dessa palavra de Efésios aqui, capítulo 6, a gente, do versículo 1 a 3, dessa promessa, também tentar ganhar os nossos filhos. Porque eu sei que muitas vezes nós, como pais, a primeira coisa que vai pensar é onde nós erramos. Pode ter ouvido um erro na formação, sim, a gente pode ter negligenciado, e a gente tem que reconhecer quando fez isso, mas como lidar com isso, como lidar com essa situação? De novo, sempre lembrando os filhos dessa promessa, e sabendo que a decisão é dos filhos. Cada um de nós temos que tomar nossas decisões, seja certa ou errada. Mas uma coisa é certa, né? Há um mandamento de promessa para os filhos, que honra o seu pai e sua mãe. Então eu acho que aqui, né, os professores, a gente vai ter muito campo aqui para trabalhar. Cada um de nós temos nosso contexto de igreja, né? Conhecemos pessoas, então acredito que seja um momento muito bom aí também para nós trabalhar, principalmente na questão de como aconselhar, de como conversar com pais que têm esse tipo de dificuldade, né? E também pais que têm filhos abençoados, que foram bem ensinados e que são bênçãos, honram seu pai e sua mãe. E mandamentos e bênção para os pais, né? Se por um lado os filhos devem honrar os pais, eles devem provocar a ira dos seus filhos, né? E aí, porque a gente sabe, não é fácil criar filho. O filho está sempre testando a paciência, né? Então,
O filho sempre está tentando extrapolar o limite. Então você fala, não vai aqui, ele vai ali. E aí a gente tem sempre também que estabelecer o limite, né? Então o filho, ele está sempre querendo extrapolar o limite. E aí, mas como lidar com isso, né? A gente também tem que tomar muito cuidado, acho que isso aqui é importante. Principalmente nós que somos cristãos, né? Nossos lares não pode ser um lar onde a violência doméstica toma conta. A gente vai ver mais pra frente que a questão da disciplina ela é muito importante, mas como lidar com isso, né? Como que nós vamos instruir os filhos dentro de uma perspectiva bíblica e tomar o cuidado para não irar os filhos, né? Para não provocar ira nos filhos. Eu dei um exemplo aqui no início, né? Nessa questão de a gente colocar a gente esperar algo muito elevado dos filhos e colocar uma carga muito em cima e tá sempre chamando a atenção aí daquelas coisas, né? É um parâmetro aí que a gente tem que pensar de como que nós vamos trabalhar com isso, como que isso vai fazer sentido, como que biblicamente a gente instrui os filhos e sem pesar a mão, sem provocar a ira. E aí quando a gente consegue fazer isso, certamente isso é algo que vai trazer benefício para os pais, né? Porque filhos, quando eles se formam, né? O pai tira uma preocupação. Quando o seu filho dá certo, vamos dizer assim, ele segue um caminho ali, se formou, tem uma boa profissão, tem uma condição, uma estrutura para manter uma família. Então ali é uma preocupação a menos para o pai, né? O filho então agora começou a seguir o seu caminho e a tendência, né, se for um filho que tem o temor do Senhor, aqui como Provérbios capítulo 9, versículo 10, né, diz assim, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria e a ciência do santo a prudência. O livro de Provérbios é um livro muito interessante nesse sentido, como que ele dá muita ênfase para a sabedoria, como que ele está sempre falando para o filho se atentar, para ele prestar atenção no ensinamento do seu pai. E é interessante que dentro de Provérbios, essa palavra atentar, ouvir, no sentido de obedecer, não é só eu aprender alguma coisa, mas é realmente praticar, é realmente pôr aquilo em prática. E como que aquilo vai se colocar em prática? Quando aquilo faz sentido para a minha vida, quando eu vejo o valor daquilo, como aquilo pode ser benéfico para a minha vida. Então Provérbios ele trabalha muito esse aspecto aí de ouvir, de atentar. O outro texto, que é um texto muito conhecido também, que é Provérbios 22:6, né, que é muito citado, principalmente na questão na criação dos filhos, né? Instrui o menino no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, né? Muitas pessoas usam esse texto de uma forma equivocada, achando que isso está relacionado à salvação. Não necessariamente, mas também não quer dizer que os pais que estão sempre ensinando seus filhos o caminho da salvação, insistentemente, isso pode sim fazer uma grande diferença na vida do filho, ele ter todas as opções de tomar uma decisão no aspecto da salvação. Mas o texto em si, dentro da literatura sapiencial, ele não está falando da questão salvífica, ele está falando num sentido de que instruir a criança a tomar as decisões corretas na vida, entre certo e errado. Então, o que você deve fazer? Não faça isso, entendeu? Não use o seu dinheiro de uma forma totalmente sem responsabilidade, não se envolva com uma vida promíscua. Então, são as decisões que eu vou tomar na minha vida. Então, quando o pai ele trabalha no sentido de moldar o filho para que ele consiga tomar as decisões corretas entre certo e errado, certamente aí ele, nesse sentido, ele fala assim, porque ele não vai se desviar. Ele é uma pessoa que aprendeu a tomar as decisões corretas, uma decisão entre certo e errado. Então é nesse sentido que o Provérbios está trabalhando, que é um princípio interessante aqui, né? Que quando os pais trabalham isso, inculca isso nos filhos.
Tópico 2 aí. Então, o cuidado dos pais com o filho. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. E aí tem um texto também muito conhecido aqui, que é Deuteronômio 6, 4 e 9. Eu vou ler. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as estimarás aos teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te também. Atarás por sinal na tua mão, e te será por testeira entre os teus olhos. E escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aí é interessante esse texto, porque ele vai mostrar a importância de se inculcar, a importância de realmente transmitir isso para o filho. E num sentido, e aqui é interessante que não é só no sentido de transferência de conhecimento, mas é mostrando a importância de se viver uma vida em que o Senhor, ele é a referência para a minha vida. O Senhor é algo mais importante na minha vida. Quando a gente entende isso, quando isso faz sentido na vida de uma criança, evidentemente que os frutos são muito benéficos. E aí é o grande desafio hoje, como eu disse no início. Hoje nós concorremos, né, os pais concorrem com Disney, Netflix, YouTube. Então, como trabalhar no aspecto da atenção? É verdade, irmãos, que hoje nós vivemos um mundo onde a cultura que nós estamos inseridos, mídias, tantos lugares bombardeando de tudo que é lado. Um exemplo, às vezes você está colocando o seu filho para assistir um desenho que você pensa que é um desenho inocente e de repente aparece uma cena ali que vai contra os seus valores. O que fazer? Então a gente está sempre está sempre sujeito a esse tipo de armadilha. Mas uma coisa a gente tem que aprender. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela nunca deixou de ser poderosa. A palavra de Deus, ela molda o caráter de uma criança. Né? Ela molda a maneira de pensar de uma criança. E aí a gente vê o cuidado que Deus teve em dizer isso para o povo de Israel, lá no deserto, dizendo a importância de se educar, de se trabalhar, de se ensinar. Claro que quem faz isso sabe que é uma coisa difícil, trabalhosa. Reservar momentos para poder ensinar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, é um desafio, mas cultivando isso, né, cultivando o ensino da palavra de Deus, é algo importante que pode certamente culminar aí numa vida frutuosa para frente. E prioridade na vida familiar, né? Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso o obreiro cuide bem da sua família. Aí está lá em 1 Timóteo 3, 2 e 4, 12, Tito capítulo 1, versículos 5 e 6. Então qual que é a prerrogativa para que um obreiro ele seja bem sucedido dentro do seu ministério? Ele cuidar bem da sua família, ele ter o cuidado da sua família, porque a família, ela é ela é o que compõe a igreja, né? Então, quem é a pessoa mais importante dentro daquilo que dentro da esfera que nós vivemos? A nossa família. Foi o que Deus nos deu para que a gente trabalhasse na nossa família da melhor forma possível, dentro dos princípios da palavra de Deus. Então o requisito é esse. E aí o autor, ele até trabalha aqui, né, ele coloca 3 pontos aí, né, como prioridade. Ele coloca a questão do cônjuge, né, o esposo, a esposa é a pessoa que ele é mais importante, e depois os filhos, depois a igreja local. Então mostra antigamente a gente falava, né, em primeiro lugar é Deus, a igreja, a família, a igreja, mas qual que é a prioridade, né? A prioridade é na vida da família. Uma vez eu vi isso, né, a nossa família é a nossa igrejinha.
Para a gente tomar conta de uma igrejona, a gente tem que tomar conta da igrejinha. A nossa família é a nossa igrejinha. E família, ela é interessante, né? Porque o Israel Belo de Azevedo, ele tem um livro muito interessante. Ele fala, o título do livro é O Mito da Família Perfeita. Tem um texto, se eu lembrar direito, ele diz assim diz assim: mente quem diz que é difícil viver em família. Mente quem diz que é fácil viver em família. Quem tem cada um tem a sua família e todo mundo sabe a família que tem e sabe que não é mil maravilhas, né? Tem as dificuldades, mas ela é a herança, ela é a bênção que Deus entregou na nossa mão, e aí a gente tem que aprender a lidar com isso, e claro que a ferramenta mais importante aqui é a palavra de Deus, e certamente quando nós usamos a palavra de Deus como ferramenta, o Espírito Santo nos orienta nessa questão aí da família, né, do cuidado dos pais com os filhos. E disciplina e estímulos aos filhos, né? Como vimos, os pais têm responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. Mas como que essa disciplina tem que ser, né? Uma disciplina, ela tem que ser, como o autor coloca, ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ser uma disciplina baseada no amor. É interessante isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, que são livros que Deus está profetizando, está usando os profetas ali, profetizando tanto por Isaías como Ezequiel ou Jeremias. E qual é a sentença, né? O povo de Israel está em rebeldia contra Deus, a nação está afastada de Deus, então começa-se uma palavra de punição, de condenação, e que o povo seria levado a cativeiro, e isso era a maneira que Deus ia disciplinar o povo. Só que é interessante que quando o povo, vamos dizer, já está no cativeiro, a palavra, agora que os profetas, Deus fala por meio dos profetas, é uma palavra de exortação, é uma palavra de consolação. Ou seja, agora Deus está confortando o seu povo. Vocês vão ficar aí 70 anos mais. Deus fala numa promessa de um futuro vindouro abençoado, e que eles iriam sair do cativeiro. Então o mesmo Deus que está denunciando o pecado do povo ali no começo dos livros e leva o povo ao cativeiro. Esse mesmo Deus é o Deus agora que, quando o povo já está sendo disciplinado, é um Deus agora que vai consolar o seu povo, é um Deus que vai confortar o seu povo. Eu acredito que o exemplo do próprio Deus, ele é o melhor exemplo a ser seguido. E tem um texto tão conhecido nosso, né, que vamos dizer, onde começa o desastre da humanidade, que é ali no Éden, onde Adão peca. E qual é o primeiro procedimento de Deus? Deus vai questionar Adão para saber o que aconteceu. E toda aquela conversa, quando a gente lê o contexto, a ideia ali é que Deus está querendo que Adão ele reconheça a sua culpa. E aí a gente vê que o Deus que então agora condena ali e coloca um monte de maldição, de dificuldade, mas é o mesmo Deus que vai vestir o primeiro casal, vai cuidar do primeiro casal. Então a gente vê como a Deus disciplina os seus filhos. Então certamente Deus é o nosso maior referência, maior exemplo dessa questão de ter equilíbrio na criação dos filhos, né? Não é uma tarefa fácil, mas é por aí, é o equilíbrio. É saber o momento de pesar a mão, mas também saber o momento de consolar, de confortar, de direcionar no caminho correto aí. Tópico 3. Então certamente os professores vai ter uma lição muito boa, né, pra gente trabalhar. Bênçãos, né? Pais e filhos. A bênção para a posteridade. Há promessas da Bíblia que traz consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Aí ele cita Isaías, né, da onde tem a promessa do derramamento do Espírito. Isaías 44, 3 e 4. Joel também, 2, 28.
Então, uma bênção, bênção certamente é ter filhos cheios do Espírito Santo, né? Acho que esse é o melhor presente que os pais poderiam desejar, é que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, que tenham uma vida onde o fruto do Espírito seja abundante. Então, e certamente esse tipo de característica que a gente, como pentecostais, o batismo com o Espírito Santo, essa vida na plenitude do Espírito Santo é um bom caminho, é um excelente caminho para que as bênçãos do futuro elas possam ser muito grandes. Família, né? O lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, a nossa família, ela é o local onde as bênçãos de Deus elas se manifestam. A nossa família deve ser um ambiente que os nossos filhos tenham experiências com Deus e viva as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Então, e aí vai muito da... Claro que não tem como a gente deixar de falar. O que é mais importante aqui, né, irmãos, a gente fala muito sobre isso, né? É a questão do próprio exemplo dos pais, né? Como que os pais levam a sua vida. Porque as primeiras referências da criança é os pais. Então, se os pais refletem uma vida de piedade, de honrar o Senhor, de amar o Senhor, que as suas decisões possam ser decisões sábias, pautadas por uma vida de comunhão com Deus. Então esse é um ambiente propício para que os filhos sejam abençoados, que os filhos tenham uma vida próspera. E quando eu digo prosperidade, eu não estou falando só no sentido de ter bens, né? Mas no sentido de que aquilo que vou fazer, ser bem sucedido, de ser uma pessoa sábia das decisões a ser tomada. Então a gente tem que orar para que Deus possa nos dar a sabedoria, porque a gente sabe que nós vivemos uma época em que muitos de nós, a igreja, tem passado dificuldade, né? É triste falar isso, mas é uma realidade. E hoje, nas cadeias, quando a gente já viu vários pastores falando isso, que a grande parte das pessoas que estão ali, que estão entrando para o mundo do crime, que estão presos, são pessoas que vieram de um lar cristão, que vieram de um berço cristão, que tiveram, vou colocar assim, bem ou mal, mas eles tiveram um conhecimento, tiveram uma noção da palavra de Deus. É claro que poderia ter mais aprofundamento, se aprofundado mais, mas é um exemplo para nós, para a gente perceber como isso que surge agora, essa questão dos filhos, da promessa dos pais e filhos, como que isso é tão importante para a nossa época. Porque é igual o pastor Rigonato fala, o que vai fazer a diferença, irmão, é o como nós lemos a palavra de Deus e como nós a obedecemos. É o que vai fazer toda a diferença. E aí, se como o pai, né, como os pais, se a palavra de Deus ela não tem peso na minha vida, ela não tem valor, eu não atribuo valor à palavra de Deus, eu não atribuo valor ao conhecimento da palavra de Deus e principalmente à aplicação da palavra de Deus, o lugar onde nós estamos, ele deixa de ser um lugar propício para que as bênçãos do Senhor ela se manifeste. Então essa questão do lugar onde os filhos devem ser abençoados, que é a nossa casa, o primeiro, que nem foi a nossa igrejinha ali, então deve ser um lugar muito propício, né? E aí acredito que também os professores é um bom momento aí para nós nessa parte desse último tópico aqui, a gente refletir muito sobre isso, né? Porque nós temos até outras realidades hoje, né, no contexto que nós vivemos, né? Nós temos o contexto em que os nossos filhos estão na nossa casa e os nossos filhos, nossos netos também estão. E acaba que a gente sendo avô e pai ao mesmo tempo ali, que é uma nova configuração que tem se estabelecido hoje, né? Então, os desafios são grandes, mas uma coisa importante,
A palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus é poderosa, e o ensino da palavra de Deus, ela vai fazer toda a diferença na vida dos filhos, né? O entendimento. E aí o importante é o filho ouvir, assimilar, atribuir valor àquilo e realmente colocar em prática. Então, pais que protegem seus filhos, né? Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos e que em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, que na infância, adolescência ou juventude. Então, uma coisa que a gente, como pais cristãos, né, a gente deve tomar muito cuidado na condução de como nós levamos a nossa vida. Porque imagina um pai que é irresponsável, um pai que não cuida da manutenção da sua casa, de abastecer sua casa com alimento, em pagar suas contas em dias, em criar uma estrutura que dê um mínimo de conforto necessário para a criança. E aí, pais que são relapsos na questão, principalmente no contexto do lar ali. Então, a gente tá sempre atento na questão o que é melhor, para o que se pode fazer para melhorar a condição do filho, porque eu acredito que um desejo dos pais, nós como pai, é que os nossos filhos vá muito mais longe daquilo que nós fomos. Esse é o grande desejo, é que aquilo que a gente, vamos dizer, conseguiu construir até agora, a gente quer que os filhos construam mais, no sentido, e aí aqui eu acho importante aqui, não é só no aspecto material, não é isso, é no sentido de formação, é no sentido de crescimento como pessoa, como indivíduo. E isso só é possível dentro do estabelecimento do conhecimento da palavra de Deus. Então, os pais, eles são são as primeiras pessoas a proteger os filhos, né? E a gente vê tantas coisas hoje que deixa a gente triste, né? E antigamente a gente poderia falar isso pegando exemplos mundanos, seculares. E hoje, infelizmente, nós vemos isso acontecendo dentro das nossas igrejas, né? Pais que são relapsos, pais que não se preocupam com a formação das crianças, né? Uma coisa que, infelizmente, também dói a gente falar isso, mas muitas vezes o único local que os filhos vão ouvir a palavra de Deus é quando está na classinha das professoras da escola, na igreja. E a igreja, ela não tem essa responsabilidade. A igreja não existe para cuidar dos filhos dos membros. A igreja, ela é um local onde ela pode ajudar os pais. Ela pode ser um auxílio, mas não é responsável pela manutenção da proteção dos filhos, né? Isso é uma função dos pais. Então é algo interessante, né? Então, o que é bênção para os filhos? A gente ter esse entendimento aí. E conclusão, a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Buscamos em Deus sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-lo quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Então, eu vou indicar um livro aí bom, eu até citei ele aqui, que é do Israel Belo de Azevedo, que é o Mito da Família Perfeita. Então, é um livro muito bom. Certamente a gente vai ler, porque às vezes a gente cria também esse é o tema do livro, o mito da família perfeita. A gente acha que às vezes a gente fica vendo biografia, né, lá Susana Wesley, e a gente pensa que tudo aquilo vai acontecer na vida da gente, mas tem dificuldades, né? A gente vai encontrar dificuldades, mas a palavra de Deus, ela é a bússola que vai nos ajudar a vencer esses desafios. Eu quero desde já agradecer aqui a minha oportunidade, espero ter sido bênção na sua vida, e não esqueça de curtir, compartilhar, fazer uns comentários lá se você quiser, tiver dúvidas ou quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade lá nos comentários. E Deus abençoe e até a próxima.